Olá pessoal, meu nome é Rafael Dresch. Gostaria de agradecer o convite recebido para falar aqui com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente a turma dos negócios jurídicos, o Ricardo, o Christian, né, e todos que estão conosco nesse projeto. Tá? Eu vim falar para vocês um pouco sobre a lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que busca regulamentar um novo contexto social e econômico, né, que é justamente o da sociedade da informação e da proteção de dados. Essa sociedade que funciona hoje, né, tendo como um dos ativos principais, se não o principal ativo, justamente os dados. Tá? Nesse contexto, existe a necessidade de proteção da pessoa humana, né, de nós, dos indivíduos. Por quê? Porque esses dados são utilizados, muitas vezes, de forma a violar direitos, né, e causar danos às pessoas, né, seja em relação à sua privacidade, seja em relação à sua autodeterminação. E por isso, né, num contexto global, o Brasil também optou por legislar e disciplinar essa situação, né, para proteger os indivíduos, para proteger as pessoas naturais. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela então está voltada para dois grandes objetivos, né? O primeiro deles é a proteção à privacidade, né? Alguns até relacionam de uma forma mais direta a privacidade e a proteção de dados. Nós entendemos que se conectam, mas existe uma diferença. A proteção de dados vai além da proteção à privacidade, porque ela também engloba a proteção à liberdade, à autodeterminação dos indivíduos. Todos devem conhecer o caso, né, famoso da Cambridge Analytica, em que os dados das pessoas foram utilizados para determinar, né, as suas opções em uma eleição, né, em mais de uma eleição, na verdade. Tanto na decisão do Brexit, né, da saída do Reino Unido da Europa, quanto na eleição do Trump nos Estados Unidos, os dados pessoais foram utilizados para influenciar, manipular, de certa forma, os indivíduos, para se chegar a um certo resultado na eleição e se acabou conseguindo esse objetivo, né, que era a influência no resultado final das eleições. Isso acontece em eleições, como nesse exemplo, mas isso acontece também no nosso dia a dia, né, com as nossas ações, nossas opções e escolhas no âmbito do mercado de consumo. Então, nossos dados são utilizados para nos conhecer, né, nós, as pessoas, cada vez mais. Né, alguns dizem que o Facebook conhece mais de nós do que nós mesmos, né, porque são tantos os dados que são conhecidos que se acaba possibilitando a pré-determinação, né, dessas escolhas. Tá? E com isso se pode, através de certas influências, manipular, inclusive, o nosso comportamento como consumidores. Tá? Então, diante desse contexto, né, em que os dados são importantes, os dados são relevantes para determinar escolhas, decisões no mercado, é que a lei veio para proteger os indivíduos em relação à privacidade, em relação à sua autodeterminação, à sua liberdade, mas também no que diz respeito a outros princípios que são importantes para o sistema jurídico, como a proteção do consumidor, que eu acabei de mencionar, como a proteção à livre concorrência, né? Proteção à igualdade, não discriminação. A gente sabe que hoje, em algumas situações, os dados são utilizados para estabelecer alguma forma de tratamento discriminatório, né, ou abusivo. Então, nesse contexto geral, em que há essa preocupação, nós tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados promulgada. Ela teve um período de vigência que foi conturbado, porque houve muita discussão e alternância em relação a exatamente o momento em que se daria a vigência da lei. Tivemos a vigência da lei de uma forma geral, mas das sanções postergadas, e finalmente, né, agora no mês de agosto de 2021, passamos a ter a vigência das sanções administrativas que são aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, nesse contexto, tá?
nesse contexto, é que a lei busca disciplinar, né, a conduta dos agentes econômicos no mercado para proteger os indivíduos, as pessoas. Né? Essa lei ela está focada principalmente nesse conceito de dado pessoal. Né? O que é o dado pessoal? O dado pessoal é todo tipo de informação, vamos dizer assim, de forma geral, que se conecta, se relaciona a uma pessoa natural. Tá? Então a lei não está voltada para os dados em geral, ela está voltada para a disciplina do uso, né, do processamento, né, do tratamento dos dados pessoais, que são esses dados vinculados às pessoas naturais. Tá? Os outros dados que não vinculados às pessoas, eles não são objeto da disciplina da lei. Então, em relação a esse uso, né, numa linguagem leiga, em relação ao uso desses dados, aqueles que, em geral, usam esses dados, tratam esses dados, estão sujeitos a essa legislação. Em primeiro lugar, precisam ter uma base para o tratamento, né, para que se possa tratar os dados, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física em geral, seja de direito público, seja de direito privado, para que possa tratar dados pessoais, é preciso ter uma base, um fundamento previsto na LGPD. Então nós temos uma série de fundamentos, né? O mais conhecido deles é o consentimento específico, que é quando o titular dos dados, né? Quem é o titular dos dados? Aquela pessoa natural cujo dado está vinculado. Tá? Então esse titular dos dados pode consentir especificamente com esse tratamento. Tá? E nesse caso, a pessoa que vai tratar está autorizada. Tá? No tratamento também nós temos diferentes personagens, diferentes figuras disciplinadas pela lei que vão tratar os dados. É o que nós chamamos de agentes de tratamento de dados. Um deles é o controlador, que é o que toma as decisões sobre o tratamento, né, que tem o poder de decisão sobre o tratamento, e o outro, disciplinado pela lei, é o operador, que é aquele que realiza o tratamento. Tá? Então esses agentes de tratamento estão autorizados a tratar dados quando tiver uma base legal, sendo a principal delas o consentimento específico. Tá? Além do consentimento específico, uma outra grande base de tratamento é o legítimo interesse. Tá? O legítimo interesse se vincula a uma finalidade, né? É a compreensão de uma finalidade para o tratamento que seja legitimamente considerado pelo direito. Então há uma finalidade vinculada ao tratamento e de acordo com a relação, né, desse agente de tratamento com o titular dos dados, pode ser legítimo esse tratamento. Vou dar um exemplo simples. Né? A pessoa fornece dados para adquirir um produto ou um serviço no mercado específico. Se aqueles dados são utilizados para essa relação e a pessoa fornece especificamente para esse objetivo, se entende que há uma finalidade legítima e, portanto, um interesse legítimo para esse tratamento. De forma geral, esses são os dois grandes fundamentos para o tratamento. Mas não basta ter a base para tratamento, ter o fundamento para tratamento, esse tratamento deve se revestir de uma série de proteções ao titular. Né? Principal delas, no meu entendimento, é a segurança. Tá? A segurança no tratamento. Segurança para proteger a privacidade do titular, a segurança para proteger a sua autodeterminação, como nós mencionamos, tá? Além de garantia do que nós chamamos de direitos dos titulares. Tá? Direito ao acesso aos seus dados, direito à portabilidade dos dados, direitos em certas condições ao apagamento desses dados. Tá? Então esses direitos do titular também serão garantidos. A lei ela ainda disciplina esse tratamento pelo poder público, tá? Então existe um tratamento específico e uma disciplina específica para o tratamento pelo poder público, que é disciplinado na lei. Nós temos o regime da responsabilidade civil, tá? Quando esse tratamento violar a legislação de proteção de dados, principalmente esse dever geral de segurança, isso causar dano ao titular, os agentes de tratamento, tanto o controlador quanto o operador, deverão se responsabilizar, deverão indenizar os prejuízos causados. Há ainda uma disciplina da segurança,
especificamente. A lei não trata, não detalha os padrões de segurança, isso ela fez bem, porque se ela detalhasse os padrões de segurança, esses padrões poderiam estar defasados num período muito curto, mas ela remete essa decisão dos padrões de segurança para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, por isso existe também, né, a organização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi muito contestada pelos especialistas, né, porque se criou um órgão vinculado à Presidência da República, e com isso a autonomia necessária para a regulação é muito discutida. Né? Será que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem a autonomia necessária para atuar tecnicamente nesse contexto? Essa é uma grande discussão no nosso direito, né, e na nossa sociedade. Alguns entendem que não, né, que a ANPD não tenha essa autonomia que seria necessária. Outros entendem que a lei estabeleceu algumas definições e algumas proteções à ANPD que garantem a ela essa autonomia. Tá? Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda vai ser assessorado pelo Conselho Nacional de Proteção de Dados, que foi recentemente constituído, tá? E também vai ter como grande competência, tá, além da competência regulatória geral que nós mencionamos, a competência punitiva, né, sancionadora. E é justamente essa possibilidade de sancionar, né, os agentes de tratamento que começou a ocorrer a partir desse mês, né, com a possibilidade da aplicação das sanções. Essa aplicação está sendo estruturada, mas, né, nós já temos essa possibilidade por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a figura do DPO, né, que na lei é tratado como o encarregado de dados. Tá? O encarregado de dados é aquele responsável por estabelecer a interface entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os titulares dos dados e o controlador. Tá? Isso a lei menciona, mas eu diria que o encarregado ele tem uma atuação mais ampla. Né? O encarregado é aquele responsável técnico pelo conhecimento de proteção de dados na instituição. Tá? Esse encarregado ele vai atuar conjuntamente com a segurança da informação, né? Que se trata do braço direito do encarregado, né, para a sua atuação, estabelecendo então o atendimento aos direitos dos titulares dos dados, as informações necessárias à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ainda o estabelecimento de um controle interno pela garantia da cultura da proteção de dados. Então, com isso, eu acredito que tenha apresentado uma visão geral, né, desse tema e espero poder discutir com vocês outros temas mais específicos. Tá? Muito obrigado.